A gente consegue perceber, então, que a intensidade é uma das principais características para ela. Isso significa o quê? Que essas cores dessaturadas, com uma saturação baixa, elas não devem ser usadas próximo ao rosto, ou seja, ela precisa, para harmonizar com a beleza natural dela, que é essa característica que ela tem de saturação, de intensidade, precisa ser mantido, pode ser em acessório, maquiagem, ou se ela fizer alguma mudança em tom de cabelo, é uma das características primordiais que ela deve manter. Então, como a gente percebe claramente, com os pastéis, a saturação baixa, acaba deixando ela apagada, enquanto que a saturação devolve essa característica que é a sua beleza natural. A gente também consegue observar, por exemplo, fazendo um teste simples. Aqui, por exemplo, ela só mudando, mantendo essa mesma maquiagem que ela tá, que é bem leve aqui, né, nessa imagem dela, mas só alterando, por exemplo, a blusa que ela tá. Então aqui a gente tem um vermelho com uma determinada saturação, e quando a gente mantém dentro da mesma matiz, né, da mesma família de matizes, vermelho, mas diminui essa saturação, automaticamente a gente já vê que o rosto dela, a pele dela reage. Fica bem amarelado no centro, com os tons mais avermelhados nas bordas do rosto, né? E esse brilho, a intensidade, ela acaba perdendo, ela é apagada com essas cores aí, com esse vermelho mais terracota, né? Mais pastel. Aqui é um outro exemplo, por exemplo, esse amarelo que tem essa saturação, harmoniza super bem. Ela fica muito bem com esses tons que são saturados, esses tons que para ela seguem a característica principal dela. E mais uma vez, né, mudando então, botando mais pastel, ela ficou realmente bem amarelada, bem apagada aqui, né? E os olhos dela, o azul, né, também acaba perdendo essa intensidade, ficando por mais acinzentado. Aqui no verde limão, um verde mais, né, também com essa saturação, fica super bem para ela. E a gente vê o contorno do rosto, e mais uma vez mudando para um tom bem pastel aqui. Essa realmente ela ficou bem apagada, então cores pastéis, mesmo cores que sejam quentes, como aquele que a gente viu no primeiro exemplo, terracota, mas se ele for uma baixa saturação, pastel, não são as melhores amigas dela, então ela deve evitar isso. Então, como a gente conseguiu ver fazendo essas comparações, né, utilizando essa variação de intensidade da cor, confirma que a característica principal dela deve ser mantida em tudo que ela utilizar próximo ao rosto, em acessórios, em roupas ou maquiagem, né? Isso não significa necessariamente que ela deve usar só cores saturadas, que tudo vai ser super saturado, não. Ela pode saber, na verdade, a pessoa pode saber como dosar o que ela possui, desde que em maior proporção seja aquilo que ela tem como característica principal, que é a sua característica natural. No caso dela, é a intensidade. Então, a gente vê bem aqui, comparando essas duas imagens, que na direita ela fica com essa vivacidade, com esse brilho, fica o azul dos olhos dela, né, saltam bastante aqui. Então, é uma das características que ela deve manter na hora de saber como fazer essa combinação. Uma outra propriedade importante que se deve levar em conta quando se efetua análise de coloração pessoal é o contraste, pois ele vai te dizer como usar as suas cores ideais, não só quais são essas cores. Existem dois tipos de contraste, o contraste de valor e o contraste de cor. Primeiramente,
Nós vamos dar uma olhada aqui na análise do contraste de valor da Suzane. O que significa o quão claro ou escuro é uma cor. Então, a gente pode ver aqui nessa escala de variação de valor, que vai do escuro, passando pelos tons de cinza, médio, até chegar ao branco. Seria de 1 a 12. Então, a gente compara, que a gente verifica aqui nas imagens da Suzane, que ela, desde criança, ela não variou muito esse contraste de valor, ou seja, a pele dela, o cabelo dela se mantém mais ou menos numa escala de 11, 10, ou seja, um valor claro. Enquanto que os olhos, esse tom azul, um pouco mais escuro, estariam mais ou menos na escala entre 8 e 7, o que significa que ela tem um contraste de valor médio. Quanto ao contraste de cor, a gente pode observar aqui na imagem dela que ela tem várias tonalidades de cores no seu rosto, no seu cabelo, nos seus olhos, que variam. Por exemplo, no cabelo ela tem uma tonalidade de um marrom escuro na raiz, ficando mais claro até as pontas, chegando a uns tons mais amarelado, mais alaranjado, enquanto que os olhos também tem uma variação, um azul médio com um tom um pouco mais escuro no contorno da íris. Já a pele, ela apresenta uma variação de tonalidade também, entre um tom alaranjado e um rosado. Portanto, ela tem como característica de contraste de cor alto, ou seja, se nós olharmos aqui no círculo cromático, a gente pode ver que o azul do olho dela é complementar às outras cores, que seriam esses tons alaranjado, avermelhado, que tem no restante do rosto dela. Isso significa que ela fica muito bem, ou ela precisa usar cores, porque ela tem um contraste de cor alto, e esse contraste de cor também fica muito bem para ela, que seria um contraste de cor com um valor médio. Até um pouco de médio para alto também ela consegue usar. Portanto, ela tem um contraste de cor alto, enquanto que o contraste de valor dela vai ser um contraste de valor médio a quase alto.